A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31, que diz: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Estamos diante de uma passagem onde logo após ali Pedro e João, que estava diante do Sinédrio, eles terem tratado com as autoridades, porque eles estavam querendo saber com qual poder eles faziam tal milagre, porque aquele homem paralítico, que já havia, um homem com a idade de 40 anos, e ali ele foi curado, um milagre aconteceu, milagrosamente aquele homem ali começou a andar. Isso alvoroçou toda a cidade, todos ficaram perplexos. E nós vamos ver a partir do versículo 23, a oração dos que creram. É uma oração onde ali, quando Pedro e João eles foram soltos, eles foram para os seus companheiros e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, eles tinham dito. E ouvindo ali isso, todos aí que estavam reunidos ali levantaram a voz em oração a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste por meio do Espírito Santo pela boca do teu servo, o nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, a oração daquele povo, daqueles irmãos que estavam ali, sabendo eles de que aqueles homens estavam tramando na maldade, e eles vão orar ao Senhor. Então notamos que os cristãos, primeiro eles louvavam a Deus, e então eles contavam a ele o problema específico e pediam a ajuda dele. Não pediam que Deus removesse o problema, mas que o ajudasse a resolvê-lo. Então, eles não pediam para o Senhor tirar, mas pediam que o Senhor desse sabedoria para que eles viessem resolver todo aquele problema. Então, este é um modelo que devemos seguir quando oramos. Podemos pedir a Deus para remover nosso problema, e Ele até pode escolher fazer isso, mas devemos reconhecer que frequentemente Ele permite um problema e nos dá a força e a coragem necessária para resolvê-lo. Então, colocando diante do Senhor os nossos problemas, tendo a certeza que Ele tem todo o poder para tirar o problema, mas nós podemos pedir ao Senhor sabedoria para resolver. E a sabedoria que esses crentes aqui encontram, eles vão orar ao Senhor. Eles vão trazer ali até o que Davi, sobre Davi, quando as nações ali o perseguiam, os povos tramavam contra ele, ele faz uma oração ao Senhor. E ele vai dizer que os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas ele tem a certeza de que Deus tem todo o poder para poder guardar, para poder livrá-lo de todo o mal. Nós vamos observar que no versículo 27 se diz que de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Então Herodes, Antipas, ele foi designado pelos romanos para governar o território da Galiléia, e Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia. Ele se curvou diante
da pressão da multidão, né, e sentenciou Jesus à morte. Isso para obter realmente, né, para obter o apoio do povo, para agradar o povo, né, tudo isso ele fez para que assim fosse aceito pelo povo e politicamente, né, como nós vemos hoje, para agradar a multidão. 28 diz: fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Então, Deus, ele é o Senhor soberano sobre todos os acontecimentos. Ele comanda a história de forma que esta cumpra o seu propósito. O que sua vontade determina, seu poder executa. Nenhum exército, governo ou conselho pode obstruir o caminho de Deus. Então, muitas das vezes, o homem acha que o que fez na sua própria força, fez porque ele tem o poder, e nada disso, nada acontece sem a vontade do Senhor, sem a sua vontade soberana. Se cumpre um propósito, e se cumpriu quando eles ali julgaram e sacrificaram a Jesus Cristo. Nós vamos ver no versículo 29 até o versículo 31, que diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita o teu servo para anunciar a tua palavra corajosamente. Então, ele pede em oração para o Senhor, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então, a ousadia não é impulsividade inconsequente. Ela exige coragem para vencer nossos medos e para fazer o que sabemos ser correto. Então, aqui, eles são derramados em espírito de ousadia. Então, corajosamente, eles vão anunciar. O versículo 30 diz: estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E nós vemos que fica uma pergunta, para que nós possamos refletir como podemos ser mais ousados. Assim como os discípulos, precisamos orar com outros irmãos pedindo tal ousadia. Então aqui demonstra que eles estavam juntos e orando, pedindo ousadia. Tem hora que quando precisa se reunir e orar, e eles vão adquirir. E para adquirir ousadia, primeiro, devemos orar para receber poder e coragem do Espírito Santo. Então, queremos ser ousados, cheios do Espírito Santo. No meio das ameaças, no meio das lutas, eles pregaram e anunciaram o Evangelho de Cristo. Então, foram ousados. Foi através da oração que eles receberam coragem dada pelo Espírito Santo de Deus. Buscar oportunidade em sua família e sua vizinhança para falar a respeito de Cristo. Então, não é só pedir, mas é avançar, evangelizar, entregar a palavra para os familiares, para os vizinhos. E o terceiro, perceber que a rejeição, o desconforto social e a dificuldade não são necessariamente perseguição. Muitos falam: estou sendo perseguido porque estão me rejeitando, não estão dando ouvido à palavra. Isso não é ser perseguido. E muitos tomam isso como uma perseguição. Então, não são necessariamente perseguições. São os momentos onde muitos não querem ouvir. Mas perseguição é o que nós vamos ver e vemos na palavra, o que os discípulos apóstolos vão passar. Estamos num país livre, onde temos a liberdade de pregar a palavra, de andar com a Bíblia, de falar de Jesus. Então, perseguição é onde não se pode nem ter nem a Bíblia, onde não se pode nem ter, não pode nem falar de Jesus, senão é preso e açoitado. E outro ponto, para adquirir ousadia, começar por onde estiver, sendo mais ousado, mesmo que em pequeno gesto. Às vezes, muitos querem começar fazendo missões, indo longe,
mas é onde nós estamos, onde nós estivermos, nós podemos falar de Jesus, pregar a sua palavra. Então, versículo 31, ele diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, entenda, quer orar e pedir ao Senhor avançar, né? Porque ali o Senhor responde. Aquele lugar treme e todos ficam cheios do Espírito Santo. E aquilo que era uma ameaça anteriormente, né, daqueles líderes religiosos, já não preocupava mais ele, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele está na nossa vida, a gente não olha mais para nada, a gente não olha para a dificuldade, a gente não olha para o problema, a gente não olha para as ameaças, né? Não olhamos nem às vezes nem para a enfermidade, mas avançamos porque o Espírito Santo de Deus, ele nos enche. Então peça nessa manhã ao Espírito Santo que venha te encher, né? Que você venha ter ousadia, coragem para avançar pregando a palavra. Se você ainda não é, né, cristão ainda, está desviado, né, peça ao Senhor nesse dia que Ele venha te encher, que Ele venha te capacitar para toda boa obra. Né? Entregue a sua vida a Jesus e tenha certeza que quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos mais coragem, nós somos ousados, nós avançamos sabendo que Ele irá falar através das nossas vidas e não tem nenhuma ameaça que possa impedir. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais em seu coração. Né? Ele quer te capacitar nesse dia para anunciar a palavra do Senhor corajosamente. Ele tem me capacitado nesse dia para falar ousadamente do Senhor para você e dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Volte para a presença do Senhor, se firme, busque ao Espírito Santo. Peça a ele nesse dia que ele venha te encher, peça que ele venha te tocar, que ele venha falar contigo por intermédio da palavra. Eu tenho certeza que quando ele te encher, o lugar que você está vai tremer, o lugar vai estremecer, porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre nós, né, você tem essa força, essa coragem para falar de Deus, mesmo que muitas das vezes venham lutas, venham dificuldades, mas você não para. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração. Que Deus te abençoe.